Olá, minhas auroras boreais, como é que vocês estão? Hoje nós temos uma surpresa especial. Eu tenho uma grande amiga minha, que já conhece já praticamente algumas décadas, e é uma pessoa incrível, pessoal. Escritora, educadora, uma pessoa que trabalha o mindset de prosperidade e ela tem uma história, olha, que vocês têm que conhecer essa história. É algo assim incrível o que ela vai contar para vocês. E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com essa história. Mas eu não vou finalizar essa apresentação dela, eu vou deixar que ela termine de se apresentar e ela conte mais um pouco para a gente do que trouxe ela aqui para o nosso estado do Ceará. Olá, Marcelo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa, que eu super me identifiquei, né, com toda a estrutura do seu programa, até por falar de empreendedorismo, que é o que queima no meu coração. Mas eu sou a Linda Mascarenhas, eu sou escritora, sou mentora de mulheres empreendedoras, especificamente mulheres, né? Eu trabalho com um nicho feminino, que é a minha expertise, porque eu acredito que a minha dor ela tem muita conexão com o meu propósito. E hoje, quando eu falo de empreendedorismo, eu costumo dizer que todas nós mulheres já nascemos empreendedoras. Então tem algo aí dentro de você, se você ainda não está empreendendo, tem algo aí dentro de você já pulsando para que você o faça. Porque qual é a mulher que tem que preparar a criança para a escola, tem 30 minutos para levar e tem ainda que alimentá-lo e que ali em poucos minutos ela consegue resolver? Você já nasceu empreendedora, porque empreendedorismo nada mais é do que a gente encontrar oportunidades e resolver problemas. Obrigada, Marcelo. Linda, para começar com esse livro, que, assim, eu acho que muitas pessoas querem entender o sentido da vida, digamos assim. Que às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende naquele momento, mas que depois acaba sendo benéfico. A própria palavra já fala isso aí, né? Você vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender, mas que vai acabar trazendo, se você tiver fé, se você acreditar, fizer o que tem que ser feito, vai se reverter em algo positivo na vida. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, O Florescer das Marias. Pronto. Esse nome já é um nome bem diferente, né, para um formato de livro, que é uma história baseada em fatos reais. E o florescer é porque todas nós mulheres somos flores, né? Eu acredito que nós somos a obra mais perfeita da criação. Na verdade, eu não acredito, tá lá na palavra. Quando Deus criou o homem, ele disse isso é bom. Mas quando ele criou a mulher, ele disse isso é muito bom. Então, entende a preciosidade que você é aos Parece que olhos do Deus quis Senhor? aperfeiçoar ainda mais, né? Aperfeiçoar ainda mais, né? Eu já era o homem, já era perfeito, mas ele quis aperfeiçoar ainda mais. E o florescer é porque todas nós passamos por um processo de florescimento, que vem o romper da raiz, da semente, né? Quando você planta semente, você precisa romper o solo, e já é um processo que nós passamos, né? Que nós mulheres enfrentamos. E aí romper o solo, fortalecer o tronco, as folhas também, mas aí vem a poda, mais dor, né? E eu gosto de dizer que a palavra empreendedor e vencedor tem a dor, né? Tem a palavra dor no meio. E isso faz todo sentido para o florescimento, porque a dor ela nos fortalece. Quando você entende o processo que você está passando, que é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu fortalecimento, tem coisas que às vezes você não está entendendo, e aí precisa de algo disruptivo para lhe despertar. Então, e Maria, porque o florescer das Marias, porque eu acredito que todas as nossas histórias elas estão conectadas. E tem o exemplo da mãe de Jesus, Maria, né? Eu tenho certeza que se você não tem no seu nome Maria, alguém da sua família tem, porque é um nome muito comum, é um nome que representa uma pessoa que é a mãe de Jesus, né? Então, e ela sofreu todas as dores que uma mãe normalmente sofre. Sofreu preconceito por ter engravidado ainda virgem, né? Sendo virgem. Sofreu preconceito, sofreu calúnias, difamações, sofreu a dor de ter perdido seu filho, né, em vida. Então, assim, são muitas dores que nós carregamos. E essas dores são para os nossos fortalecimentos. Por isso que esse livro é uma narrativa em fatos reais, baseada em fatos reais. E todos os personagens do livro são Marias. Nossa, fantástico.
Agora, você quer contar um pouco de como seria o enredo dessa história? Assim, pode ser? Pode dar um Vou dar pequeno um spoilerzinho spoiler, vou dar devagar? um spoiler aqui, Mas porque antes desse spoiler aí, olha só um ponto muito interessante que a Linda falou aqui, de você ressignificar, você transformar algo, de repente, em algo que era negativo em algo positivo. Nós tínhamos nosso grande amigo aqui, o Amaury Júnior, psicólogo famosíssimo, e ele falou muito desse problema que algumas pessoas, devido a certos problemas que tem na vida, elas têm uma baixa autoestima. E às vezes elas não conseguem avançar para um próximo passo. Ele falou como é que você consegue passar para esse próximo passo. E eu vejo que aconteceu algo parecido com você. Você até me falou, a gente estava conversando ali nos bastidores, que você estava você não caiu no 13º andar, você caiu do 28º andar. Como é que você conseguiu ter essa força para poder fazer isso? então, eu acredito que quando a gente acontece algo que é inusitado, que foi essa história, né? Eu vou logo fazer o spoiler. Essa história é baseada em fatos reais, conta um pouco da minha história, mas também conto a história de outras Marias que se conectaram a essa história. Então eu estava vivendo uma vida muito tranquila, estava vivendo o melhor da minha vida, a minha melhor fase, e algo inusitado aconteceu, né? Que vocês vão conhecer a história, é claro. E eu caí, realmente foi uma queda brusca, porque eu saí de uma realidade que eu vivia no mundo perfeito, tipo, eu tinha chegado no nível que eu tinha realizado todos os meus sonhos e todos eles foram abaixo. Eu perdi tudo, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. E aí eu vivi um pesadelo, algo que nunca poderia fazer parte da minha realidade. Foi um sofisma que foi criado, né, e envolvendo a minha filha, a caçula também, e isso fez com que meu mundo caísse de forma abrupta. Mas sempre eu perguntava, Marcelo, por quê? Não perguntava o porquê, né? Porque eu tinha tido um relacionamento, que era um relacionamento tóxico, inclusive eu tive uma sequência de relacionamentos tóxicos, né? Até viver o extraordinário na minha vida e cair novamente. Então, nós já tínhamos nos separados, mas nós tínhamos uma filha. E essa história, ela cresceu demais, porque era uma briga desumana, uma briga por guarda. E eu acredito que um ser humano, um copo, esse caneco aqui, ele pertence, né? Tem até o seu nome aqui. Mas um ser humano não. E eu acho insano a briga por um ser, sabe? Então foi esse o processo que eu passei e eu não entendia nada que estava acontecendo. Inclusive um amigo nosso em comum me ajudou nesse processo inicial. E eu dizia, pra que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso? E os anos foram se passando. E eu entrei de forma profunda nessa questão do autoconhecimento, Marcelo, que foi o que me trouxe cura, porque eu estava num momento assim bem desafiador da minha vida, inclusive eu tive depressão suicida, e isso foi muito forte para mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, sempre trabalhei com alegria, né? Trabalhei muitos anos com eventos e produção cultural. E isso era sempre, eu era líder de jovens na igreja, cantava no coral, então eu era uma pessoa muito ativa. E essa história me colocou para baixo, e é esse ponto mesmo da autoestima. Eu não conseguia ver a minha imagem no espelho, era totalmente distorcida. É tanto que essa questão do meu nome, me chamam de Linda desde que eu nasci. E aí, quando eu de você precisei mudar o nome, eu inseri Linda no meu nome. Então, meu nome é nome. E, na verdade, Linda é um substantivo, né, próprio. Só aqui no Brasil, que é um adjetivo. E eu vivia um mundo antagônico, porque era uma representação da realidade eu me via de uma outra forma. Então eu passei por um processo de depressão mesmo, e foi muito ruim uma fase, mas aí eu acredito que a fé, né? Não é à toa que eu tô com esse colar aqui, eu nem pensei que a gente fosse tocar nesse assunto com tanta profundidade, mas é uma história que me emociona. E o fato da superação, né? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê com os nossos olhos naturais. E eu sempre via, eu sou uma pessoa que eu vejo
coisas que nem existem ainda. Eu sou uma pessoa que acredito. Então eu acredito que foi isso também que fez com que eu saísse do lugar que eu estava e chegasse aqui ao ponto de contar essa história, de transformar. Porque você também pode estar vivendo uma história aí que é sua, você é única, você é especial, mas você nunca pensou na possibilidade de escrever um livro. Eu sempre já vi essa história porque era tão absurda que eu dizia, gente, isso dá um filme. Inclusive, se tiver algum cineasta nos assistindo aqui, eu tô pronta, porque essa história realmente precisa ser contada. E eu já me vi em Hollywood recebendo o Oscar de melhor filme internacional, porque eu sou dessas. E aí eu vi uma transformação, passei por um processo realmente. Eu fiz o Lashley Ha, que é o entrar para dentro, que é o que Deus pediu para Abraão, né? Quando ele disse que tinha um propósito grandioso para a vida de Abraão, mas Abraão não estava pronto para aquela vida. Ele precisou passar por tudo que ele passou para ele se preparar. Por isso que eu acredito que a dor ela tem muita conexão com o nosso propósito. Quando a gente entende que isso é para nos fortalecer, que isso é para você crescer, para você buscar novas coisas, buscar estar em novos ambientes, buscar se conectar com novas pessoas e não paralisar. Porque muitas dessas coisas, quando acontecem com a gente, nos fazem paralisar. E eu paralisei por um tempo, sim, mas foi só o tempo para eu entender, não, esse lugar não me pertence. Eu preciso ir para um lugar maior. E aí eu fui buscar essa mudança de mindset, né, que na palavra já diz, seja transformado pela transformação da vossa mente. E é isso que nós temos que fazer como filhos de Deus. Você é criatura de Deus até o momento que você entende que você é filha amada. E isso está à disposição de todos nós a qualquer momento, inclusive agora. Se você quiser se encontrar com Jesus, ele está aí dentro de você. Não, com certeza. Assim, fantástico isso aí, Linda. Você falou do Abraham. Tem um presidente americano, Abraham Lincoln, ele fala que ele estava muito perturbado com alguém, ele queria brigar com essa pessoa, queria destratar essa pessoa, ele pegava e escrevia uma carta para essa pessoa. Escrevia e colocava tudo. Xingava, falava mal, colocava tudo naquela carta. Aí no dia seguinte ele pegava a carta, rasgava e jogava fora. Então, o que eu vejo também, eu não fiz sei isso aí, isso. basicamente, quando você colocou isso, parece que você tirou aquele peso interior, aquela coisa interna que estava ali angustiando e você colocou meio que para fora. Eu fiz isso, Marcelo, inclusive antes desse livro, que esse livro é autoral, é 100% minha autoria, né? Mas eu já tinha feito um livro antes em coautoria, com outras autoras. E aí eu falei exatamente por esse meu processo de perdão. Quando entrou o ano 2020, né, que era o ano da visão perfeita, antes do Mar Vermelho nos atacar, eu entrei o ano como se fosse assim algo extraordinário que iria acontecer na minha vida. Eu acreditava que aquele era o ano. E aí eu perguntei para Deus assim, o que é que eu ainda tenho que fazer? O que é que ainda me falta? E aí eu tive a oportunidade de visitar a casa do meu agressor depois de 10 anos. Era aniversário da minha filha, né? Ela estava fazendo 13 anos na época e eu fui lá. E quando eu entrei, eu dei de cara com ele. Na verdade, eu fui morrendo de medo, né? Mas quando eu entrei, eu dei de cara com ele. Quando eu vi, eu disse, eu não sei o que eu fiz para você, mas eu queria que você me perdoasse. E aí, Marcelo, algo assim sobrenatural aconteceu. Porque ele é o meu agressor, ele que tinha que me pedir perdão, e eu pedi. Depois ele sentou e começou a dizer coisas assim sobrenaturais mesmo, tipo, não sei como você suportou tudo isso, você é uma mulher muito forte. E eu fiquei paralisada, congelada na cadeira. Foi a segunda situação que realmente eu paralisei, porque eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo depois de 10 anos vivendo um pesadelo. E aí eu tinha escrito um livro a respeito. Aí depois, né, desse fato, eu escrevi contando esse trecho desse processo de perdão e realmente o ano de 2020 foi assim fenomenal para minha vida. Que eu saí de um local que eu estava e fui para um outro local, exatamente com essa mudança de mindset, que aí eu fui em busca do autoconhecimento e isso transformou a minha vida. Mas eu falo que o perdão é como se você tivesse carregando um defunto
E aí você fica arrastando aquele defunto às vezes pela vida toda. Quando você solta, é como se você tivesse ganhado uma vida nova. E eu sempre gosto de dizer que a depressão é você estar no passado, você está vivendo o passado, ou os louros ou as dores do seu passado, e você precisa voltar para o agora, porque o tempo que nós temos é o agora. Não existe outro tempo. E as pessoas que estão com ansiedade, elas estão lá no futuro. Ou seja, você nem sabe se isso vai acontecer. Então você precisa se concentrar no agora. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso na minha vida, já tinha trabalhado o perdão, já tinha saído, eliminado todas aquelas dores que eu sentia, porque realmente era uma coisa que me fazia muito mal. E aí eu eu me tornei uma pessoa mais leve, mais serena, as coisas foram fluindo. Realmente é o flow, né, que a gente chama, o fluir de Deus, porque Deus não quer saber se você está preparada, se você está pronta, Ele quer fazer algo transformador em relação a você, para que você seja um instrumento e transforme outras pessoas. Então eu dizia, não, eu tenho que contar essa história, eu tenho que contar essa história. Até que em 2022, né, após o falecimento da pessoa, que eu fiquei assim, para Deus, meu Deus, como assim? Morreu e depois de. Porque voltou, tá? Depois de 2020, só para vocês entenderem, voltou tudo. Foi esse lapso de assim, esse surto que eu acredito realmente que foi uma intervenção divina, que não tem outra explicação na minha cabeça. Eu creio que foi o Espírito Santo que entrou ali na mente dele, mas depois ele começou a fazer as mesmas coisas. E aí, em 2022 ele faleceu. Quando eu soube da notícia, eu disse, não estou acreditando nisso que está acontecendo. Depois de 12 anos, uma luta insana na justiça, que não teve, era ia, voltava, o processo ele pulverizava os processos e voltava. Teve época na minha vida que eu estava me defendendo de 13 processos. E era algo assim realmente insano. E aí eu decidi cuidar da minha vida, fui cuidar de empreender, né? Que foi exatamente o meu processo de libertação, quando eu decidi empreender. E aí eu me tornei empoderada, porque aí eu já cuidava da minha vida, já cuidava dos meus negócios, fui me recapitalizando, fui reestruturando a minha vida. E em 2022, quando ele morreu, eu disse, gente, essa história tem que ter um sentido, não pode morrer, não pode acabar assim. E aí eu que antes sempre terceirizava essa história, eu acreditava que iria ser grandiosa, mas eu sempre estava terceirizando. Aí até que eu decidi, em outubro de 2022, eu decidi escrever esse livro. E eu recebi a ajuda de uma pessoa grandiosa, que eu tenho a maior honra, né, de sempre falar dela, que é a Márcia Nobre, a escritora Nobre. E ela disse, Linda, eu vou te ajudar nesse processo, eu tenho os canais, eu tenho a editora que está à sua disposição. E eu, tá bom. E comecei a escrever um capítulo. Gente, eu escrevi um capítulo por dia. Foi o mês de outubro mais potente da minha vida. E esse livro são 31 capítulos, né? Que foram 31 capítulos e foi escrito em um mês. Olha só, para você entender a grandiosidade que nós temos quando a gente realmente se determina a fazer, né? A gente não precisa mais viver de condições, a gente precisa viver de decisão. Quando a gente decide, eu decidi, não, eu vou fazer. E aí eu fiz, fluiu, foi inspirador para as pessoas. Ontem eu recebi um feedback, né, de uma pessoa que comprou, inclusive eu mandei muitos livros para outras cidades no mês das mães, por conta da proposta, né? Eu fiquei super orgulhosa que uma prima minha me ligou, Linda, eu perguntei à minha mãe o que ela queria ganhar de presente, ela disse que queria ganhar o teu livro. Não tem jeito. E aí eu recebi o feedback, né, disso, de que como a história, ela se desenrola de uma forma bem tranquila, embora a história, quem conheceu a história e viveu comigo nesse tempo, sabe que a história é bem pesada, mas eu suavizei o máximo que eu pude, confesso. Mas aí mesmo assim ainda é bem desafiador e muitas pessoas estão se conectando com ela por conta disso, porque nossas histórias de fato estão conectadas. Sim. Linda, você falou num pedaço que não são as condições, mas é você ter a convicção.
Quando você voltou a empreender, você estava bem financeiramente, você estava tranquila, você tinha recebido alguma herança, uma loteria, algo assim? Ou foi... Porque tem muitas pessoas, a gente sabe que muitas de vocês hoje estão praticamente zeradas. A pandemia, quem viveu, eu digo que eu morri 2 vezes durante a pandemia, por causa que eu peguei Covid, foi complicadíssimo. Depois foi 1 ano e quase 1 ano e meio com as sequelas. E eu sei o quanto é complicado. Eu sei que muitas pessoas passaram por isso. Muitas pessoas, amigos meus, assim, estavam praticamente de ajuda, não era nem ajuda do governo. A ajuda do governo não dava praticamente para nada, mas ajuda para poder comer em casa. E muitas, hoje, mesmo pós-pandemia, tem situação. A gente está vendo situações climáticas hoje no Brasil. Como é que você conseguiu? O que você diria para essas pessoas que estão zeradas hoje? Então, Marcelo, eu acredito muito que não são as nossas condições, e sim a nossa decisão. Quando a gente decide, a gente vai precisar o quê? Buscar. Nada, quando eu falo de fé, gente, é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente precisa a ação e entrar em movimento. Porque a palavra oração, ela já tem a palavra ação no meio. Então, nada acontece em movimento. Se você ficar aí sentada, assistindo televisão, assistindo novela, não vai sair do lugar, mas você precisa sim a ação. Né? Então, eu fui em busca de conhecimento, me conectei com mentores, que eu acredito muito na mentoria, porque às vezes você está perdida, por isso que eu digo, eu sou mentora de empreendedoras, de mulheres empreendedoras, por quê? Porque eu aprendi com outras pessoas, e aí eu fiz um compilado. Inclusive, eu criei a minha própria mentoria, que é LF, Liberdade Financeira. 12, que é a turbina máxima, né? Para quem estuda aí, para quem entende de som, de sonorização, o 12 é a turbina máxima. Então, é para potencializar mesmo você, mulher, que está ainda pensando. Então, hoje a gente tem várias formas de empreender, e quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está em 7º lugar no mundo, o Brasil está em 7º lugar no mundo em empreendedorismo. As mulheres, elas estão bem equilibradas com os homens, só que a gente tem um adeno, um desafio, que essa questão de financiamento, principalmente isso, né, muito pouco liberado para a mulher. E a mulher, ela normalmente, quando é casada, ela é dependente do marido, então o banco ali não dá dinheiro para quem não tem dinheiro. Então, o que acontece? As mulheres, às vezes, realmente passam por esses desafios. E por isso que elas acabam entrando em pequenos negócios. O que começou na pandemia com o digital? A mulher vendia bolo. A mulher foi a maior prejudicada na pandemia, na verdade. Por quê? Porque os seus trabalhos, ela tinha que sair do trabalho, porque ou cuidava do filho ou trabalhava, né? A gente teve muitos desafios. Eu, particularmente, fui de cara para o digital. E aí, como eu amo network, você perguntou o que é que eu fiz, né? Eu amo network, eu tinha falido a minha empresa em 2016. Bora só contextualizar, o que se você fala por network, o que seria isso? Então, aí quando eu falei a minha empresa em 2016, eu realmente estava quebrada com a situação toda que aconteceu. E na pandemia, eu me vi assim numa situação, poxa, o que é que eu tenho, gente? Eu só tenho esse aparelho aqui na minha frente, né? Então eu vou usar esse aparelho aqui. E eu já estava fazendo uma mentoria e comecei a me conectar com pessoas, mulheres, né? Como que estava a situação delas naquele tempo, o que é que elas estavam fazendo para continuar com seus negócios, como é que a gente poderia fazer isso no digital, porque o meu negócio era muito presencial. Nessa época eu era diretora de uma multinacional, né, de cosméticos, e eu tive um baque muito grande, porque o meu negócio era todo no digital, ou todo no presencial. Isso. Porque eu fazia palestras de autoestima, eu fazia demonstrações de produtos, então era 100% presencial. Então a gente viveu um outro mundo e eu fui atrás. Network é a palavra, ela é uma palavra norte-americana que fala rede e work é trabalho. Então é uma rede de trabalho. Quando eu estava no presencial, a gente ia para um evento de network, o que é que acontecia? Todo mundo ia com seu cartão para querer vender o seu produto e ninguém ia lá para comprar. Então você só entregava cartão e recebia um monte de cartão e voltava para casa com a sacola cheia de cartão e não dava em nada.
Então eu decidi conversar com pessoas para a gente se conectar, eu sempre acredito, é tanto que eu tenho uma frase, né, que sozinha nós somos pétalas, mas em unidade, linguagem e propósito nós somos lindas flores. Por quê? Porque você não faz nada sozinho, sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. Então o que é que eu pensei? Poxa, eu preciso comer, eu preciso comer. Então se tem alguém que faz bolo, eu vou comprar dessa mulher que faz bolo. Eu preciso usar maquiagem, então eu preciso me conectar com alguém que vende cosméticos, porque mesmo no digital a gente tem que estar aparente, né? Tem que estar uma aparência agradável visualmente, né? Porque não adianta só colocar filtro. não adianta só colocar filtro, o melhor é que nem tenha, mas a gente precisa estar com uma aparência boa. E aí eu fui conectando pessoas que estavam processando, por exemplo, tem uma das pessoas que estão conectadas na minha rede, né? Que a gente tem um grupo, eu sou líder de um grupo de mulheres de empreendedorismo. Eu tenho o grupo Destravadas Empreendedoras. E nesse grupo tem uma delas, por exemplo, o desafio dela, a dor que ela viu era as mulheres em casa com os filhos, tudo sem usar roupa. E eles tinham que o quê? Passavam praticamente o dia todo com pijama. Quando era à noite, cadê pijama? Então ela criou o negócio dela na pandemia vendendo pijamas para as mães, que é uma das patrocinadoras do meu podcast também, né? Que é a Argel Kids. Então, o que que acontece, gente? A gente se reinventa, a gente procura oportunidades, a gente vai, fala, onde eu vou, eu estou carregando o meu livro na mão. Então, isso são oportunidades. Participei de um evento agora para mais de 500 pessoas pela FEMICRO. O que que aconteceu? Eu fui para fazer o lançamento do meu livro, acabei participando de um painel, né, uma palestra que era exatamente esse tema de violência doméstica. E aí eu nem anunciei o meu livro e já vendi todos os livros que eu levei. Então, assim, boca fechada mata. Então a gente precisa entender que o seu negócio, as pessoas não vão bater na porta e dizer assim, oi, tem alguém aí vendendo algo? Que eu estou precisando de algo? Não vai! Então você precisa, e o que é o maior canal que você tem hoje? É o seu aparelho que está aí na sua frente, com certeza você está assistindo esse vídeo agora, e você tem uma infinidade de oportunidades de negócio para você fazer. Você só precisa se conectar com as pessoas certas, porque uma ideia, ela cruza. Então, a minha mente cruza com a sua mente e vai gerar um filho, que é uma ideia. Então, a gente precisa entender que o nosso negócio, a gente não pode estar sozinha. A gente tem que estar sempre em movimento, visitando novos lugares, vendo novos ambientes, e é assim que você vai prosperar. Incrível, Linda. Uma coisa que eu sempre falo para as nossas alunas, as auroras, que em casa, chorando no travesseiro, não adianta. Tem que lavar o rosto, pegar e circular. E saber aonde vai circular. Não adianta circular aonde as pessoas vão te colocar mais e mais para baixo. E, infelizmente, a maioria das pessoas que coloca você ainda mais para baixo é quem? Família e alguns amigos próximos. Eu vejo que quando a gente começa a circular e a gente começa a prosperar, parece que tem uma carga que a gente estava trazendo desde da nossa infância que a gente tem que deixar para trás. De repente, existe algumas que é impossível. Às vezes é o pai, que é um pouco mais bruto, a mãe também, uma pessoa. Mas tem amigos que você pode deixar, infelizmente vai ficar no caminho. Porque eu sempre falo que o amigo nunca vai querer que você saia da média para cima. Porque se você avançar muito, ele vai dizer, nossa, nós começamos juntos, fazíamos as mesmas coisas e ele está lá em cima e eu estou aqui. Por mais que seja uma pessoa, não é inveja, não. Sempre tem, é do ser humano. O pecado entrou no mundo e contaminou todo mundo. E nesse circular, nesse network que você faz, como é que você, alguma coisa que as pessoas, mas como é que eu chego, como é que eu falo, o que é que eu exponho, eu ainda não sei, como é que essa pessoa que está aí, às vezes está sem dinheiro, eu vejo muito também falando, não, eu não tenho nem dinheiro para sair, porque eu vou sair para almoçar, para jantar. Tá, mas não precisa sair para almoçar e para jantar. Como é que essa pessoa faz? Então, com relação a isso, existem, às vezes a gente entende que para sair desse mundo da escassez, né? Escassez, você fala muito disso. A escassez, ela tem níveis, né? Então a gente tem que ir passando os níveis.
Até que você se torne quem você nasceu para ser, você tem que superar os níveis. Então, vai começando um pouquinho. A gente falou também sobre as pessoas que as pessoas da nossa família, né, que nos colocam para baixo. Isso é por amor. Elas fazem isso porque é um senso de proteção. Não, não vai mexer com isso não. Para quê? Você tá tão bem no lugar que você tá. É muito Então, amor, porque às vezes a pessoa vai vender, se ela vai ser um comportor, vender livro, não, você não dá para isso, você é tímido. A pessoa vai fazer uma faculdade, não, você não dá para fazer. Às vezes não é muito amor, porque tudo ela fala que a pessoa não consegue. é porque o problema é porque ela quer deixar você num lugar confortável, né? Ela não quer fazer com que você sofra, que você se decepcione, porque quando você ousa fazer alguma coisa, as decepções elas vão vir, o erro ele vai vir até você conseguir acertar. Então o que você tem que fazer? Várias tentativas. E existem tentativas. Gente, para você se vestir bem, você não precisa ir numa loja de grife, não. Mas você precisa estar com uma aparência. Porque isso é importante para você olhar para você e dizer, poxa, eu estou gostando do que eu estou vendo no espelho. A autoestima, é a capacidade de você se autoestimar. Poxa, eu não estou feliz com o meu corpo, então eu vou fazer uma atividade física. E aí você vai procurar vários pontos. Não, não preciso ir para a melhor academia da cidade, não. Eu vou fazer atividade física, porque na pandemia eu fazia yoga, eu fazia atividade física dentro da minha casa. Hoje você tem tudo nesse aparelho que você está me vendo agora. Então as oportunidades elas estão na sua mão. Não precisa você se comparar. Eu gosto de dizer, falar desse exemplo das redes sociais, porque a gente antes se sentava na calçada e ficava falando da vida alheia. Hoje a gente fica assim, ó, no celular olhando, nossa, mas o cabelo dela é muito mais bonito do que o meu. Nossa, mas ela, olha a roupa que ela tá vestindo. Nossa, olha as unhas dela, o nosso cabelo. Enfim, as viagens que ela faz. E aí, gente, eu vou contar para vocês essa questão de viagem. Quando você deseja algo, quando você tem um planejamento, quando você realmente tem um plano de ação para a sua vida, as coisas, se você entra no movimento, as coisas elas vão te abraçar. Você precisa, a oportunidade, ela precisa que você esteja pronta para encarar a oportunidade, porque elas chegam sim. Eu tenho certeza que chega para você. E quando a gente fala em prosperidade, não é dinheiro, porque às vezes você tá aí na escassez pensando, nossa, mas eu queria tanto ter algo, aí eu ia fazer isso e eu... Não, o primeiro é o ser. A pirâmide, você acaba investindo nessa pirâmide. É o ser primeiro, quando você entende quem você é. Você é filha amada, você é filha do Deus da prata e do ouro. Você tem noção de quem você é? E aí você tem convicção de quem você é. Aí você vai fazer o que você precisa fazer, que é um planejamento. Eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então a minha vida tá toda em cadernos, eu tenho vários cadernos lá em casa. E os meus projetos são altos, eu sonho, daqui a pouco eu vou estar nas Ilhas Maldivas. Os meus sonhos eram pequenos demais, né? Ano passado eu visitei 5 países e um deles era o meu sonho de infância, que era a Disney. Então, assim, os sonhos, eles são possíveis de realizar. Deus realiza sonhos, como dizia o Walt Disney. É só você olhar para a história de pessoas como o Walt Disney, por exemplo. Porque se Deus faz para uma pessoa, ele faz para todas. Não existem preferidos para Deus. Deus ama a todos da mesma forma. Você só precisa entender quem você é. Então olha para você no espelho. O que é que eu posso fazer para melhorar? Qual atividade que eu posso fazer? Porque existem mentorias que você precisa pagar? Sim, existem. Mas existem muito conteúdo gratuito que você pode começar a sair do lugar que você está. Porque no lugar que você está, você não vai conseguir prosperar, não. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você crescer. E aí você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. Inclusive com relação a essa parte de mentoria, eu vejo muitas pessoas, não, vou pagar logo uma mentoria de 5 mil reais, 50 mil reais. Mas não tem conhecimento nenhum, não tem estrutura. A gente fala muito na parte que tem a parte do e-commerce. Marcelo, você vai começar dessa forma, né? Não é muito complicado? Não, eu tenho estrutura, posso começar com e-commerce, posso começar com um programa de afiliados, posso começar com estoque, CRM, ERP, sem nenhum problema. Agora, uma pessoa que está iniciando, nós temos alguns alunos, Marcelo, eu quero fazer um site igual o teu. Você não vai conseguir alimentar, você não tem uma equipe para fazer rede social, você não tem uma equipe para gerenciar teu estoque. Começa pelo início.
e vai de passo a passo conseguir avançar. E uma coisa que você falou da mente aberta é que nem paraquedas. O paraquedas só funciona quando ele está aberto. Não adianta você colocar e pular, se ele não abrir, não adianta. Então a pessoa também, eu acho que tem que estar com essa mente aberta. E para essa pessoa, bora imaginar, eu sempre puxo assim para aquele lado. A gente já foi da igreja, foi muito tranquilo. Eu me lembro que um pastor nosso, ele falava, olha, você tem que saber o que você vai orar, o que você vai pedir. Eu vejo gente, Deus, eu estou sem dinheiro, mas me dá forças para aguentar morar embaixo da ponte, porque embaixo da ponte eu sei que vai ser difícil, mas é tua vontade que eu moro embaixo da ponte, eu vou aguentar, me dê essa força. Ele disse, pessoal, você tem que orar para Deus lhe dar capacidade, para você poder avançar, você ter força, ter saúde, para não nem ter que ir para debaixo da ponte. Como essa pessoa que está nessa situação vai conseguir ter esse mindset? Como é que tu entra na cabeça dessa tua mentorada? Então, essa pergunta é muito intrigante, né? Porque às vezes a gente quer algo muito acima do que a gente está preparado para viver. Então, eu gosto de dizer que a gente tem que vencer de glória em glória, é degrau por degrau. Não adianta você querer sair do primeiro andar e ir para o 12º. Você precisa viver os processos. Então, às vezes, você está numa situação super desafiadora e o que você faz? Faça os primeiros passos, saia do ambiente que você está, se conecte com alguém novo. Hoje, a rede social, você pode... O que eu fiz no começo? Eu sempre oferecia algo, porque você tem que ser intencional sem ser interesseiro. Então, se você tem algo para oferecer para alguém que você quer se conectar, você oferece algo que você pode doar para essa pessoa, ou uma palavra, ou uma atividade que você faça, ou algo que você produz e pode comercializar para que ela possa se identificar com aquilo lá. Então você tem que procurar no meio de que você está, não dentro da sua casa, mas no ambiente, as pessoas que realmente estão no lugar onde você quer estar, você tem que se conectar com elas e começar a vibrar nessa frequência, né? Porque a gente às vezes se detém em ficar fazendo a mesma coisa, e a gente fica como se estivesse rodando em círculo. Não, fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. A partir do momento que você sai e vai fazer outras coisas, vai num ambiente novo, tem muitos eventos gratuitos hoje de formação, você pode ir lá frequentar esses lugares. Você mudou o ambiente, conversa com uma pessoa do lado, essa pessoa já vai criar uma possibilidade. Então, assim, é o movimento. Não existe fórmula mágica, você não vai sair do ponto A para o B. A gente já falou que prosperidade não é com relação a dinheiro. Às vezes a gente fica muito preso ao ter, né? Então a gente tem que acreditar e dar continuidade nisso, fazer as coisas acontecer, de glória em glória. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala com nossos alunos, Marcelo, como é que eu consigo gerar tantos contatos assim? Como é que você gera tantos contatos? Eu não faço as mesmas coisas sempre. Mas eu não tenho contato, tá? Você vai numa igreja? Vou na igreja. Tá? Você está há quantos anos na igreja? 20 anos. Você senta no mesmo banco há 20 anos? Sim. Tua igreja tem quantos membros? 500. Então, você não vai conseguir sair daquele círculo. Marcelo, o WhatsApp é uma ferramenta tremenda para você iniciar pequenos negócios, para você mudar de... E hoje é caro, pessoas... né? Você tem que pagar caro no WhatsApp, então, né? E quantos contatos você tem no seu celular? Quantas pessoas que tem que você talvez nem lembre mais? Mas é como eu falei, você tem que ser intencional sem ser interesseiro. Você não vai oferecer o seu produto, ou você não vai botar lá venda, bota uma foto, né, um post e promoção, não sei o que. Não, você precisa de relacionamento. Ninguém faz nada sem se relacionar, não. Então você vai, comenta como que essa pessoa tá, quanto tempo que a gente não fala. Quando a gente começou a se reconectar, né? Olha, a gente reviveu o tempo de infância. Menos, né? Mais. É porque eu quero dizer que eu sou mais jovem, que insistiu com essa questão de décadas, eu não tô entendendo. Mas, é você se relacionar com a pessoa, buscar algo que faz uma conexão. O que é relacionamento, gente? É uma conexão. Você se conecta com alguém num ponto, aí a partir daí você desenvolve a conversa e aí você vai gerar algo produtivo, entendeu? Porque
Gente, quem não é visto não é lembrado. Tem muitas pessoas que estão aí nos seus contatos, até na sua rede social. Tem gente que fala assim, né? Eu vivi essa crise, né? Porque a minha conta foi hackeada no Instagram, aí eu vivi uma crise para recomeçar. É doloroso. Mas esses dias, há pouco tempo atrás, eu destravei. Eu disse, não, eu vou começar mesmo do zero. Eu tenho 1.000 contatos. Gente, são 1.000 pessoas. Você tem noção do que são 1.000 pessoas? Aí a gente se compara com a pessoa que tem lá 10.000, 20.000. Não! Veja com pessoas, não é passando para ser medíocre, não, que eu tenho um pavor de mediocridade. Eu não concordo com as pessoas que têm uma régua para menos só para ficar confortável. Não. Você sempre tem que ver uma régua maior do que a sua, mas veja quem está mais perto de você. Você tem 50 contatos na sua rede social, você tem 50 contatos no seu WhatsApp, são 50 oportunidades que você tem, porque eu sei que família, amigos, Não, primos, família, corta essas pessoas, mas pensa nas pessoas que estão. Você vai lembrar, vai lá, ó, faz isso aí com a tua vida, para de ficar olhando a vida do outro e faça isso com a sua vida, porque isso é o que vai te fazer prosperar. eu achei interessante, as meninas geralmente começam assim, não que eu vou colocar no grupo da família, é um bom teste. Se você colocar no grupo da família e a família não falar nada, é porque você acertou em cheio. Se ela falar assim, não faz isso, já errou. Mas se não falar nada, você acertou em cheio. Você geralmente, quantas pessoas não começaram vendendo bolo, trabalhando com limpeza de pele, massagem, seja o que for, a família não divulgou nada no Instagram. Nada. Não colocou um post, não, mas Nem você curtiu. nem curtiu, você não pediu, não faz isso, tem que fazer melhor, tudo. É porque são todos experts. Isso acho que é até um mal assim do brasileiro, né? Eu estava lembrando agora quando a gente se conheceu, nosso grande amigo que infelizmente se foi na pandemia, o Betão, Dr. Humberto Bezerra, que a gente estava no meu, eu lembro que nós três, era eu, você e ele, do nada a gente se encontrou lá na igreja e falou da famosa macarronada. O Betão fala macarronada. Não, mas eu faço melhor. Não, e a Lina, não, mas igual a feijoada que eu faço não tem ninguém. Aí e um Beto muito esperto, então pronto, então o próximo almoço da igreja é com a Linda. Aí eu, não, escapei, tu escapou, Betão. Então, do nada, a gente nem se conhecia, não tinha tido contato nenhum e acabou indo uma montanha de gente pro apartamento da Linda comer feijoada lá e todo mundo acabou se conectando. Agora, todo mundo estava com o coração disposto, ninguém estava querendo se valorizar de A, de B, de onde morar, nada disso. Nenhum interesse. Mas zero. surgiram várias coisas. Por exemplo, o Humberto, ele fez o meu divórcio, né? E tempos depois eu procurei por ele nesse momento que eu estava precisando. A gente já fez, você já deu palestras para as minhas consultoras e a gente acabou fazendo relacionamento e entramos nos negócios. Gente, o importante é você entender como empreendedora que nada se separa, né? A gente não pode separar, não, a Linda profissional, a Linda empreendedora, a Linda escritora, não, tá tudo junto e tudo misturado. Quando eu vou para um evento, uma festa, o aniversário de uma amiga, eu vou como empreendedora. Eu sou empreendedora na veia. Então, se eu tiver a oportunidade de uma forma óbvia, leve, sem interesse, sendo intencional. A intencionalidade é você já no diálogo, já antecipar a sua intenção. Não é você ser interesseiro, porque ninguém quer saber de interesse, não. Ninguém quer fazer nada por ninguém, não. Energia. Mas quando você doa, você naturalmente, olha, se você disser um bom dia pro seu porteiro, o que é que você vai ouvir? Bom dia. Nem que ele esteja ali puto da vida, ele já vai olhar para você e vai dizer bom dia. Então, assim, a partir do momento que você é cordial, que você é gentil, as coisas vão chegando para você. Agora, se você é uma pessoa que só reclama, você vai atrair mais disso. Se você diz que o seu negócio não tá bom, se as vendas não estão boas, se as coisas não estão acontecendo, é mais disso que você vai gerar, entendeu? Então, a partir de agora, veja oportunidades em tudo. Gente, na fila do pão tem oportunidade da gente fazer negócio. Não, todo canto você consegue. Agora, é um treinamento mental. Os meninos perguntam, pô, mas onde tu vai estar vendendo? Não, não vendo nada.
Eu sou uma pessoa muito tímida e eu acredito que muitas que estão assistindo também são muito tímidas. Muitas dizem, eu não sei vender. Por mais que a gente fale, não, mas todo momento a gente está se vendendo. Nem se esteja vendendo qual almoço que a gente vai fazer para o nosso marido, para os nossos filhos. Não importa, você está sempre em algum momento de venda. Só que tem pessoas que são muito, assim, se acham tímidas. E vão dizer, vai fazer aquilo que você falou, da comparação. Para a gente finalizar agora, para deixar essa mensagem para nossas auroras boreais, além de não se comparar mais, como é que se destrava essa timidez? Então, Marcelo, isso foi um questionamento super importante, né? Porque a gente fala de timidez, a gente tem vergonha da desaprovação do outro. Então, a nossa timidez não é com receio do que a gente vai falar. Ou, quando você entende a sua identidade, você nem precisa pensar mais em timidez. Mas você tem que parar de buscar a aprovação dos outros, porque quem tem que aprovar você é você mesma. Você que tem que se fortalecer todos os dias. Às vezes a gente está buscando sempre o apoio do outro, não porque o meu marido não me apoia, eu vejo isso muito com as mulheres. Meu marido não me apoia, meu marido minha família, ninguém está te apoiando. Eu vejo muito, às vezes, você tem um negócio, nossa, acontece muito. Aí a esposa começa a revender semijorgedobrasil.com.br, começa a ganhar um dinheirinho, e o marido começa a ver ela ganhar dinheiro e começa a ficar com raiva porque ela está ganhando dinheiro. Está com raiva porque ela está podendo ir num salão, fazer uma unha, está podendo comprar uma roupinha melhor. E, como é que faz isso aí? É isso que a mulher tem que entender. É por isso que eu busco muito cada um ocupando o seu papel, sabe? Quando o homem ocupa o papel dele, a mulher ocupa o papel dela, ela pode ter e fazer o que ela quiser, mas dentro do papel dela. Muitas mulheres hoje, Marcelo, você falou um ponto muito sério, eu gostaria de abrir um pouquinho mais, porque muitas mulheres hoje, elas estão pegando cargas que não são delas, tendo sobrecarga, porque elas não têm só que cuidar de si, mas elas têm que cuidar dos filhos, cuidar da casa, ainda trabalhar e ganhar dinheiro, sendo que o papel do homem é de governo, e o homem tem que assumir o papel dele. E quando você quiser ativar a sua feminilidade, mostrar a mulher feminina que você vai entender que o seu marido, ele é o seu parceiro. Você está sob a missão do marido, e não é aqui, não é na vertical, não. É na horizontal. O homem está aqui, na frente do combate, e você está atrás na retaguarda. E sim, você pode tomar conta da sua vida, cuidar sim das coisas que você tem, cuidar dos seus negócios, fazer aquilo que você nasceu para fazer. Mas você tem que entender que não precisa ser na força do seu braço, sabe? Você não precisa matar um leão todos os dias. Você precisa focar no que você quer e de uma forma estratégica, uma forma feminina. Porque o homem que diz assim, não vai fazer nada não vai, hoje você não vai fazer, você não vai fazer isso, eu reprovo isso. Um jeitinho da mulher, a mulher tem um jeitinho que só ela consegue as coisas, né? Então procure entrar para dentro de você, volta ao autoconhecimento, tira essa leoa que está aí dentro de você, porque a leoa, ela sai para caçar, mas é o leão que governa, o leão que é o rei da selva. Então, assumindo os papéis, dá tudo certo. Pessoal, chegamos ao fim. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. Vou deixar a Linda com essa mensagem final. A principal, onde as pessoas podem conseguir esse livro. Tenho certeza que muitas pessoas estão desejosas de conhecer mais com relação a essa mensagem tão bonita. E também que você fale da sua mentoria aí, tá? Você pode falar que a gente vai colocar nos créditos todos os links. Ai, que bom, que ótimo. Então, eu amo me conectar. E como funciona a mentoria? Você pode também. Tá, eu amo me conectar com mulheres. Então, para quem quer se conectar, é o @lindamascarinhasoficial. Eu também tenho um canal no YouTube, eu também tenho um podcast, né, de mulheres, que tá lá tudo no link da minha bio. E inclusive o link também para quem quiser adquirir o livro. E eu desenvolvi esse método, né, que já tem 2 anos que eu estou estudando e projetando, e é agora o momento certo de fazer. Eu já fiz um lançamento para algumas pessoas, eu já tenho algumas mentoradas, e elas já estão testando o método, já está dando certo. Eu vou fazer um evento, né, que é um workshop 100% online, 100% gratuito, que é o Destravada Empreendedora.
E nesse workshop, a gente vai trabalhar com todas essas crenças limitantes, que é uma parte que eu falo no meu método também. Vai ser um aporte para você entender, se você quiser caminhar mais comigo, a gente vai poder caminhar juntas. Eu trabalho 4 pilares. Eu trabalho com a identidade, né? Porque a gente precisa enraizar isso, a gente precisa acordar todos os dias, porque a plenitude você não vai alcançar de um dia para o outro, não. É todo dia. É fazendo o que você precisa fazer todos os dias. Então, por isso que a gente precisa de um hábito. O projeto em si são 28 dias, né? Porque uma mudança de hábito, ela só acontece hábitos pequenos com uma semana, hábitos medianos com 15, 20 dias, mas hábitos mais grandiosos você precisa ter um tempo a mais. Por isso que eu vou segurar na sua mão durante esse período, até 40 dias, né? Para que você possa realmente se fortalecer, a sua identidade, a sua essência, que são as suas características, as coisas que só você sabe fazer, porque você é única, lembra? A sua digital, tem ninguém que tenha igual a sua. E aí, depois a gente vai trabalhar a autoestima, que é fazer coisas que vão te estimar, que vai fazer com que você tenha estima por si mesmo. E o empoderamento, porque uma mulher que quer alcançar uma liberdade financeira, ela precisa passar por processos. E no empoderamento é que a gente vai ativar e te dar várias oportunidades, inclusive as joias, né? As semi-joias, que é algo que toda mulher ama se cuidar, se amar. E um primeiro passo para você se sentir é você mudar a sua forma de se ver. Olha, você corta um cabelo, você já se sente melhor. Com uma semi-joia, então, você vai se sentir poderosa. Então, é esse empoderamento feminino, verdadeiro empoderamento feminino que eu quero apresentar a você. E sim, você pode fazer tudo o que você quiser. E sim, você pode fazer o que você quiser com estratégia e planejamento. Porque eu vou segurar na tua mão e vou fazer com que você chegue e seja quem você nasceu para ser. Até a próxima!